Oi, galerinha, tudo bem? Então, nós estamos aqui para mais uma videoaula. Nossa disciplina vai ser de português. Eu sou a professora Neide, aulinha do segundo ano B, tá bom? O nosso conteúdo hoje é sobre separação de sílabas. Então, nós vamos entender um pouquinho como é esse processo de sílabas, entender por que uma sílaba, por que várias sílabas, por que palavras. Tá bom? As sílabas são partes de uma palavra dividida por som. Então, é o som da sílaba que fica em uma palavra. Então, aqui eu tenho a palavrinha pássaro. Pássaro e o desenho. Então, dessa palavra pássaro, eu vou formar o quê? A sílaba. Vamos ver como vai ficar? Podemos perceber as palavras, as sílabas de uma palavra ao pronunciá-las pausadamente. Então, é quando você pronuncia a palavra bem devagar, tá bom? Então, vamos lá? Aqui eu tenho pássaro e o desenho. Olha só, as duas letras ali estão de cor diferente. Vamos saber por quê? Quando eu formo a separação da sílaba da palavra pássaro em sílaba, fica pás, sa, ro. Então, aqui eu tenho pás, uma sílaba, sa, outra sílaba, e ro, outra sílaba. Então, vocês prestem atenção que da palavra pássaro, eu dividi a palavra, eu separei pausadamente em sílabas. O SS, eles não podem ficar juntos na separação de sílabas. Quando nós, mais para frente, estivermos estudando, vocês vão ver que tem um nome aí. Então, tem palavras igual SS, RR, outras letras que elas são juntas, mas na separação de sílabas elas se separam. É igual aquela situação que às vezes a gente fala assim na sala, para o menino ficar bem esperto. Olha só, se o SS ficar junto, eles vão acabar brigando. Então, vamos separá-lo. Vamos continuar praticando? Então, a separação de sílaba, ela é uma prática. Aqui eu tenho o desenho de uma colher, aqui eu tenho a palavrinha colher. Vamos ver a separação? Colher. Olha só, aqui eu tenho uma letrinha, duas letras, LH. Nesse caso, LH, NH, são letras que na separação de sílabas, elas ficam juntas. Para que vocês entendam melhor, a separação de sílabas, ela sempre vai ser um treino. Então, se vocês entenderem que quando eu tenho SS na separação de sílabas, eu separo. Na palavrinha colher, o LH, ele fica junto. Se vocês entenderem esse processo, vocês nunca vão errar. Então, fica uma dica. Quando for separar uma palavra, lê direitinho, vê se tem SS, vê se tem RR, vê se tem LH, NH, e aí vocês vêm com essas regrinhas que algumas se separam e outras não, tá bom? Olha só a palavra e o desenho. Então, aqui nós temos o desenho de uma garrafa. Olha o RR junto aqui de novo. Então, nós vamos ter que separá-lo, certo? Então, fa. Então, eu tenho a palavrinha garrafa e eu tenho as sílabas fa. Elas estão aqui mostrando as duas letras RR, como eu tinha explicado na palavra pássaro, que era SS, lembram? Então, RR estão em letras, em cores diferentes, mas é a mesma letra. Identificando que na hora da separação de sílaba, eu separo as duas, tá bom? Olha só, prato. Prato bonito, né? Então, a palavrinha prato, o desenho
Então, sempre nós estamos aqui colocando o desenho associado à palavra para que vocês estejam memorizando. Então, sempre quando tem um desenho, sempre quando tem uma imagem, uma gravura, quando vocês gravam a palavra, fica muito mais fácil para vocês estarem identificando ela na atividade. Vamos ver a separação? Prato. Olha só, aqui eu tenho prato. Aqui no caso a palavrinha toda, certo? E eu tenho a sílaba pra e a sílaba to, formando prato. Muito bem, olha só outro desenho. Isso aqui é uma xícara. Xícara, a palavrinha e o desenho. Então, xícara, vamos ver a separação? Xícara. Geralmente na sala de aula nós usamos o processo que é bater palmas. Eu acredito que vocês já tenham visto isso. Então, quando eu vou separar, eu tenho a palavra xícara. Aí eu vou falando e batendo palma. Xícara. Fica legal também, não fica? Então, é outra dica para que vocês estejam fazendo. Olha só essa planta. Planta é a palavrinha. E é essa palavra que nós vamos separar. E aí, vamos lá, vai ficar planta. Uma das coisas que acontece muito na separação de sílabas é quando o aluno coloca o N junto com o T, no caso aqui da palavrinha planta. Então, quando eu falo pausadamente a palavra olha o som do N, planta. Então, sempre o N vai acompanhar a primeira sílaba que ele estiver, tá bom? Aqui no caso, planta. Apagador. Será que o A vai ficar junto com o pá? Vamos ver? Então, nós temos aqui apagador. E aí eu posso fazer também a separação de sílaba no processo das palmas que eu falei. Vamos tentar? Apagador. Então, eu tenho a palavra apagador, o desenho e as sílabas formando a palavra. Um outro lugar onde percebemos a separação silábica é na organização de textos ou frases no caderno. Tem quando vocês estão copiando do quadro e aí às vezes a professora coloca um tracinho e separa a sílaba. Então vamos ver como fica aqui o nosso exemplo? Olha só. Era uma vez um padeiro que gostava de fazer deliciosas rosquinhas. Então perceba aqui, gostava e rosquinhas. Eu não posso colocar o S junto com a sílaba tava, porque senão vai ficar o som da palavra, vai ficar diferente. Então, quando eu falo gostava, ou a palavra toda, gostava. Então, percebe que quando nós pronunciamos a palavra gostava, já fica o S, fica junto com o go. E aqui no caso, rosquinhas, rosquinhas, rosquinhas. Então, quando nós estamos copiando do quadro, escrevendo no nosso caderno, ficar atento para essas dicas, tá bom? Sempre usa esse símbolo aqui, que identifica que nós estamos separando a sílaba e ela continua a palavra na outra linha. Muito bem, para finalizar, nossa aulinha está chegando ao fim, hein? Sílabas são partes de uma palavra dividida por som. Elas mostram onde separar a palavra no caso de uma linha acabar. Então, isso aqui vem toda a explicação desde o início. Então, vocês precisam ficar muito atentos quando vocês vão falar uma palavra.
No som da palavra, pausadamente, vocês conseguem identificar quando a palavra está sendo separada. Muito bom! Olha só, vocês agora irão fazer a atividade do nosso livro SME, página 36 a 39. É um registro de aprendizagem onde estamos finalizando o conteúdo, tá bom? E também o livro móvel. Esse livro é um livro separado do livro didático, na página 8 à página 13. Bom, nossa aula foi essa. Um grande beijo. Encontro vocês na próxima videoaula. Beijinho, tchau, tchau.